Bom dia, esse é um momento de reflexão. Fortaleça seu coração e repasse essa mensagem a todos que ama. Pessoa alguma logra vencer a jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos necessários ao seu processo de iluminação interior. Dentre muitos, aqueles de natureza moral fazem-se os mais mortificadores, desafiando as resistências íntimas e conspirando contra a harmonia pessoal. Destaca-se entre esses no relacionamento social a incompreensão, criadora de situações lamentáveis. A incompreensão tem raízes em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. A inveja é estimuladora, provocando situações insustentáveis. A competição malsã encoraja, buscando derrubar o aparente adversário. A malícia favorece o intercâmbio para sua ação mórbida, espalhando suspeitas e calúnias. A incompreensão está em germe na alma humana ainda em processo de crescimento. Herança dos instintos agressivos, reponta com insistência nas mentes e busca residência nos corações. Em razão da inferioridade dos homens, a incompreensão fomenta o desabar de excelentes construções de amor. Os mais abnegados promotores do progresso padeceram a incompreensão dos seus coevos. Abraçados ao local, não podiam compactuar com os frívolos e os maus que os buscavam em tentativa de amizade para desviá-los do compromisso. Os santos experimentavam-na na carne, espizinhados e perseguidos nos grupos de onde se originavam. Os missionários do bem se viram sacrificados e confundidos, porque não pararam cedendo nos seus ideais. Os invejosos crivaram-nos de espinhos e dores, gozando por vê-los quase sucumbir. Ninguém conseguirá caminhar em paz na multidão. As diferenças ideológicas e morais, vibratórias e culturais não deixarão, por enquanto, que a fraternidade ajude e o amor ampare. Perdoa aos teus perseguidores. Eles já são infelizes em razão do que cultivam no íntimo e do que realmente são. Prossegue em confiança sem te deteres para examinar as incompreensões do caminho. Os apedrejadores adotam a tarefa de somente agredir. Sê tu quem avança compreendendo. Todo o mal que te façam não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá ao estágio superior se souberes enfrentar a situação. Teu exemplo de humildade ser-lhes-á um chamado à renovação, à paz. Não te detenhas nem te entristeças diante das incompreensões. Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes. Agrada então a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegeste e não olhes para trás. No livro Desperte e Seja Feliz, através do médium Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles deixa a mensagem As Incompreensões. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, o apóstolo Paulo reforça a ideia sobre incompreensão quando escreve: Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ele escreveu essa carta aos cristãos da cidade de Corinto a fim de tratar de vários e sérios problemas que tinham aparecido na igreja. O próprio Paulo fundara a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, quando passou 18 meses naquela cidade. Quando escreve essa passagem, o apóstolo Paulo não está dizendo que se utilizava de fingimento para evangelizar as pessoas e nem que fingia ser o que não era para poder, de alguma forma, persuadir essas pessoas.
Na referência "fiz-me fraco para com os fracos", significa que Paulo não se colocava no meio daqueles que ainda não eram maduros no conhecimento das coisas de Deus, se portando com superioridade e arrogância, com censura e julgamento. Ao contrário, significa que ele sabia conversar com essas pessoas no nível de compreensão delas. Ele sabia dialogar com todos, inclusive com aqueles que nunca tiveram contato com as leis de Deus, não deixando incompreensão. Quando diz "fiz-me tudo para com todos", está demonstrando sua busca em trabalhar com todos os tipos de pessoas, buscando sempre achar um terreno em comum onde pudesse impactar vidas e se comunicar na linguagem que elas pudessem entender claramente. Na citação "por todos os modos salvar alguns", ele declara o objetivo final de não apenas ganhar esta ou aquela classe para o seu lado, mas por todos os métodos que eram admissíveis, salvar almas. Joana de Ângeles ainda complementa por intermédio do médium Divaldo Pereira Franco, escrevendo: "Quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando incomum alegria de viver. Qual raio de sol que oscula o pântano, com a mesma tranquilidade o faz com a pétala de rosa, não se aturdindo na algarávia, nem se alterando no silêncio. Frui da harmonia que absorve e perturbação alguma o desestrutura, porque entende que o perseguidor está enfermo e o adversário estagia em patamar inferior da evolução. Em vez de revidar o mal que lhe impõe, oferece o amor que lhes falta em forma de perdão e de fraternidade que necessitam. Nunca hostiliza ninguém porque superou as heranças do primarismo, aspirando às vibrações elevadas dos planaltos da felicidade onde se encontra psiquicamente. Sente-se estimulado à evolução e mais se doa por constatar quão imensa é a carência daqueles que ainda se estorcegam nas paixões perturbadoras. O hálito de Deus, que a tudo vitaliza, nele encontra receptividade e penetração, por isso é feliz. Joana de Ângeles. Não deixemos que a incompreensão atue em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.